Boa noite. Boa noite. Movimento Passe Livre realiza novo ato contra aumento da tarifa do transporte público. Após apagão, o ministro nega a falta de energia no país, mas anuncia medidas para aumentar a oferta de eletricidade. Em São Paulo, a prefeitura quer privatizar a gestão do estádio do Pacaembu. Na Argentina, a perícia contraria a hipótese de suicídio do promotor que acusou Cristina Kirchner. Papa pede responsabilidade e diz que não se deve procriar como coelhos. E na série de reportagens sobre os 45 anos da TV Gazeta, veja programas e ídolos da década de 80 e como a emissora mudou a Avenida Paulista. Em menos de 2 semanas, o Movimento Passe Livre promove o 3º ato contra o aumento das tarifas do transporte público. A manifestação aconteceu na zona leste de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, 6.000 pessoas participaram do ato. O MPL diz que foram 8.000 e desta vez a manifestação terminou sem incidentes. Às 5 horas da tarde, cerca de 1.000 manifestantes se concentravam na Praça Romero Brito, no Tatuapé. Eles fizeram uma rápida assembleia e decidiram seguir em caminhada até o Sindicato dos Metroviários e de lá pegar a radial no sentido centro. Na rua Serra do Japi, em frente ao Sindicato dos Metroviários, um impasse. A Polícia Militar fez um cordão de isolamento e os manifestantes não conseguiam passar para a Radial Leste. Itapura, Platina, Serra do Japi. Eles concordaram de não pegar a Radial Leste sentido... Não, Radial sentido centro autorizei. Os manifestantes bloquearam o sentido centro, mas o trânsito ficou complicado em toda a região. A Polícia Militar fez um cordão de isolamento na radial e acompanhou de perto os manifestantes em todo o trajeto. Às 8 horas da noite, o impasse terminou e os manifestantes conseguiram entrar na Radial Leste no sentido do centro. Eles caminham agora em direção ao metrô Belém, conforme foi acertado no início da manifestação. E aqui, desse outro lado, a gente vê policiais militares que acompanham o percurso. Já próximo ao metrô Belém, eles seguiram em frente em direção ao Largo do Belém. Desligamento de energia evitou colapso em usinas, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANAEL. O operador nacional do sistema elétrico afirmou que o consumo antes do apagão foi recorde. O apagão afetou 11 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Aqui na capital paulista, estações de metrô chegaram a ser fechadas durante a tarde. De acordo com a ANEEL, houve um problema de queda na frequência. O desligamento faz parte de um esquema de proteção do sistema. O relatório final sobre o apagão ainda está sendo finalizado pelo Operador Nacional do Sistema, órgão ligado ao governo federal. Ainda de acordo com a ANEEL, o corte realizado ontem diminuiu cerca de 5% da energia que vinha sendo oferecida no país. A agência também negou que haja relação entre a queda de energia de ontem e a falta d'água nas hidroelétricas. E no início da noite, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, negou falta de energia no país, mas anunciou medidas que devem elevar a oferta de eletricidade em 1.500 megawatts a mais para atender a região sudeste. Entre as medidas anunciadas está a transferência de um adicional de 300 megawatts da usina de Itaipu e a aceleração da manutenção em termoelétricas da Petrobras para que voltem a gerar e operar energia antes do previsto. Ao somarmos esses 860 megas com os 300 megas de Itaipu, os 400 da região Sudeste e Nordeste, nós estaremos, portanto, mais Angra com 100 e 200 megawatts, nós estaremos reposicionando um adicional de mais 1.500 megawatts para fortalecimento do sistema, para que intercorrências como de ontem tenha ainda um nível de segurança maior ainda do que aconteceu. E os níveis dos reservatórios que abastecem a Grande São Paulo não param de cair.
É o 5º dia seguido de queda no nível das águas. E janeiro já é o mês em que o nível do Cantareira mais caiu. As altas temperaturas e a falta de chuva derrubaram o volume do sistema para apenas 5,6%. É a 9ª queda consecutiva do reservatório, que só recebeu cerca de 22% das chuvas previstas para o período. O nível dos reservatórios do Alto Tietê caiu 0,2 ponto percentual e o sistema está operando hoje com apenas 10,2% da sua capacidade total. No Guarapiranga, a queda foi de 0,3 ponto percentual e o sistema passou a operar com 38,5% nesta terça-feira. As temperaturas tendem a cair um pouco a partir de amanhã. Isso porque uma frente fria avança pelo sul do país e alivia um pouco esse calorão. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para todo o estado de São Paulo. Uma frente fria finalmente chega ao país com força suficiente para avançar até São Paulo e trazer um refresco para o paulista. Para essa quarta-feira, fica o alerta para temporais com raios e ventania em todas as regiões. No oeste e sul do estado, a chuva começa já pela manhã. O calor diminui um pouco e a máxima fica em torno dos 33 graus em Presidente Prudente e dos 34 em Presidente Bernardes. No centro-norte, o sol predomina e chove mais entre a tarde e a noite. Máxima de 32 graus em Franca, 34 em Barretos e 35 graus em São José do Rio Preto. No litoral, máxima amanhã na casa dos 30 graus. Em toda a faixa leste, o que inclui a capital, o sol aparece entre muitas nuvens de manhã e a chuva começa já no início da tarde. A máxima vai cair um pouco em relação a hoje, fica em torno dos 30 graus aqui na capital. Na quinta, a chuva já vem a qualquer hora do dia e a máxima não passa dos 27. Na sexta-feira, dia de sol entre nuvens e chuva, máxima na casa dos 29 graus. Candidato à presidência da Câmara, o deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB, afirmou que recebeu a informação de que integrantes da cúpula da Polícia Federal teriam forjado, a mando do governo federal, uma suposta gravação de um diálogo com o objetivo de incriminá-lo e constranger sua candidatura. A gravação foi classificada por ele de uma nova alopragem e teria sido entregue a ele no sábado por um suposto policial federal que estaria indignado com a fraude. O áudio traz um diálogo de 2 homens que citam o nome do deputado. Cunha disse que a ideia seria mostrar que um dos homens seria o policial federal Jaime Alves de Oliveira Filho, Careca, investigado na Operação Lava Jato. Inicialmente, Careca teria citado que teria entregue dinheiro em um condomínio que seria de Eduardo Cunha, seguindo ordens do doleiro Alberto Youssef. O deputado nega as denúncias. O advogado do doleiro também entregou à Justiça uma declaração de Youssef afirmando que não teve negócios com o PMDBista. Em nota, o Ministério da Justiça disse que mandou a Polícia Federal apurar o caso. A Prefeitura de São Paulo quer privatizar a gestão do estádio do Pacaembu. Empresas nacionais e estrangeiras terão 20 dias para mostrar interesse em conduzir a revitalização do estádio. Atualmente, a Prefeitura gasta R$ 9 milhões por ano com a manutenção do estádio. E com a inauguração da Arena Corinthians e do Allianz Parque no ano passado, o estádio irá perder dinheiro com a arrecadação dos jogos e pode se tornar um elefante branco, já que era usado principalmente nas partidas de Palmeiras e Corinthians. A Prefeitura avalia que o investimento na concessão deve ser de até R$ 300 milhões. A chamada pública tem uma série de exigências, como destinação do espaço como uso esportivo e cultural, e descarta o uso de cerimônias religiosas. E a concessionária vencedora não poderá alterar o nome do estádio. Além disso, a administração municipal poderá utilizar o local em 10 eventos durante o ano. E o Museu do Futebol, que é administrado pelo governo do estado, será mantido e não fará parte da concessão. O estádio do Pacaembu completa 75 anos no mês de abril. No ano passado, foram disputadas 47 partidas profissionais no local. E hoje a Petrobras confirmou que vai repassar o aumento de impostos anunciado ontem pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, para as refinarias.
Os preços dos combustíveis devem aumentar porque a Petrobras repassará a elevação do PIS e da CID anunciada pelo Ministério da Fazenda nesta segunda-feira. De acordo com a Petrobras, o valor desses dois impostos será repassado nas vendas de refinarias para as distribuidoras. Mas o aumento do preço nas bombas para o consumidor vai depender da decisão de cada posto. Estima-se que o reajuste nas bombas varia entre 5% e 7%. Presidente Dilma Rousseff vetou o reajuste de 6,5% na tabela do imposto de renda para pessoas físicas. A correção havia sido aprovada em dezembro pelo Congresso, mas o governo queria que o índice fosse menor de 4,5%. Se a lei fosse sancionada, pessoas que ganham até R$ 1.904 ficariam isentas de pagar o imposto de renda. Atualmente, o teto da isenção é de R$ 1.688. Na justificativa para o veto, a presidente Dilma escreveu que a medida traria renúncia fiscal, ou seja, menos pessoas pagariam imposto sem indicação de meios para compensação. O ministro das Relações Institucionais, Pepe Vargas, disse que o governo deve enviar ao Congresso uma nova medida provisória com índice de 4,5%. E agora vamos ao comentário de política com José Neumani Pinto. Apagão em 10 estados e no Distrito Federal. E aí o ministro, o bestalhão do ministro de Energia, diz o seguinte: não, o aumento não vai nem chegar a 40%. E a última frase dele é maravilhosa: a crise não é de energia, é uma crise técnica. Então, quando você for assaltado de noite sem luz, quando vier o ladrão com revólver, você diz: amigo, esta aqui é uma crise técnica. Pois é, Dilma prometeu, naqueles seus programas eleitorais, que faria uma correção da tabela do imposto de renda e acabou de vetar isso. Prometeu luz de graça, nem tem luz e a tarifa subiu. Disse que não ia aumentar impostos e está aí arrecadando 20 bilhões, segundo o ministro Joaquim Levy. Será a tempestade perfeita ou será um pacote de maldades? Nada disso. É simplesmente a consequência do pior governo federal que já houve no Brasil. E ela foi reeleita usando o estelionato eleitoral, o que está sendo comprovado, porque ela não apareceu para anunciar nada disso. Ela está escondidinha. Quem está anunciando é o Joaquim Levy. Porque o Joaquim Levy, ela retirou lá do segundo escalão do Aécio Neves. Se isso tudo aí der certo, ela joga ele fora e bota algum economista do PT. Se não der, ela diz: olha, se fosse o Aécio, ia ser muito pior. E elege qualquer candidato, mesmo que não seja o Lula, na sua sucessão. Pois é, mas a Dilma, nesse episódio todo, ao não aparecer para dar as más notícias, me lembra uma piada muito conhecida e muito engraçada. Aquela do tenor que é muito ruim e é vaiado. E aí diz o seguinte: aspetta il barítono, espera o barítono. A Dilma 1, que está virando agora a Dilma 2, poderia ir para a televisão e dizer ao destino público que paga essa conta e que votou nela: esperem o Dilma 2, vocês só viveram 20 dias. Ou seja, não lamente a sua sorte, ainda deve piorar muito. Você duvida? Pois é, quem duvidou, pagou. Nós não duvidamos e vamos pagar do mesmo jeito. Seja como for, se der para sobreviver a esse calor, quinta-feira eu estou de volta aqui direto ao assunto. Até. Começa amanhã o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. As políticas cambial e monetária estão nos centros dos debates. A presidente Dilma Rousseff não vai participar. Cerca de 40 chefes de Estado e de governo e mais de 1.500 líderes empresariais vão participar do Fórum Econômico Mundial, que vai de amanhã até sábado. Estarão em Davos também os presidentes dos bancos centrais do Canadá, França, Inglaterra, Itália, Japão, México e da anfitriã Suíça, além do brasileiro Alexandre Tombini. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, participa do fórum a partir de quinta-feira. Além das políticas cambial e monetária, serão discutidos temas como o preço do petróleo e o futuro da internet.
A presidente Dilma Rousseff decidiu não ir ao Fórum Econômico Mundial porque estará esta semana na Bolívia. Ela vai participar da posse de Evo Morales. O boliviano assumirá o terceiro mandato. Ele foi reeleito em outubro com 61% dos votos válidos. O gesto de Dilma seria uma retribuição a Morales, que veio à posse da brasileira no último dia 1º de janeiro. A FMI reduziu pela quarta vez a projeção de crescimento do Brasil para 2015. De acordo com o relatório, o Produto Interno Bruto brasileiro deve crescer 0,3% este ano. Desta vez, o corte foi expressivo, já que a estimativa é 1,1 ponto percentual menor que a divulgada no último relatório do Fundo Monetário Internacional em outubro do ano passado. No próximo domingo, dia 25 de janeiro, a TV Gazeta completa 45 anos. E para comemorarmos, estamos exibindo uma série de reportagens sobre a história da emissora. Hoje vamos mostrar que na década de 80 a emissora inovou no formato, revelou grandes nomes e mudou para sempre a cara da Avenida Paulista. A torre que abriga a antena da TV Gazeta foi a primeira a ser construída aqui na Avenida Paulista. Hoje já são dezenas. A nossa torre tem 108 metros de altura, construída em uma base de 28 metros quadrados. Depois que ela ficou pronta, a vista da região nunca mais foi a mesma. A torre foi inaugurada em 1983 em uma parceria com a Rede Globo, que ajudou na construção e, em troca, pôde usar a estrutura por alguns anos. Dentro do prédio, no número 900, muitas mudanças também aconteciam. A TV se estruturava aos poucos, como lembra a coordenadora de moda e beleza, Vilma França, que começou como manequim nos programas femininos. Nós tínhamos aqui um maquiador, que era um senhor de idade, e ele pediu para se aposentar. Nisso, o Silvio Elimari, né, o Tico, ele pediu para mim tomar conta da maquiagem enquanto ele contrataria uma pessoa. Eu entrei no Senac, fiz o curso, depois eu virei para ele e falei que tinha terminado o curso. Aí ele perguntou para mim, né, onde eu queria ficar. Aí eu falei com ele, né, onde eu ia ganhar mais. E aí ele falou que seria na maquiagem, né? Aí eu falei, então para lá eu vou. O principal programa feminino da TV, Clarice Amaral em Desfile, saiu do ar repentinamente em uma sexta-feira. Ela teve uma briga com o diretor, o senhor Fuad Cury, e ele a despediu. Me chamou lá e falou, ó, preciso de um programa feminino para segunda-feira. O programa Mulheres, como você conhece hoje, nasceu em setembro de 1980. Primeiro como Mulheres em Desfile, depois ficou só Mulheres mesmo. Foi uma correria só. A direção da casa queria que o programa tivesse 2 apresentadoras. Era preciso encontrar uma solução bem rápida. Ione Borges já era conhecida na TV e estreou junto com Ângela Rodrigues Alves. Mas a jornalista não se adaptou ao formato de variedades e logo outro nome foi lembrado. O criador do Mulheres, que é o Silvio Elimari, ele me conhecia e conhecia a Ione, que estava aqui já antes, e ele achou que daria certo a dupla, porque até então a televisão tinha apenas um único apresentador. O programa ficou marcado pelas grandes festas de aniversário que aconteciam no AMB e reuniam milhares de pessoas. Desde a primeira festa foi um arraso. Nós colocávamos 5.500 pessoas lá dentro. Famílias, mães com crianças de colo. A TV crescia e apostava em novos nomes. O jornalista Goulart de Andrade chegou em 1983 com uma produção independente. Além das reportagens investigativas, o 23ª Hora também tinha um programa de auditório com um apresentador que poucos conheciam, Fausto Silva. Há 8 anos vocês estão tocando em baile? Estreamos no Teatro Brigadeiro. Eu fiz questão de tirar o roteiro de todo mundo e falei pro Fausto, tá no ar. A primeira palavra do Fausto no Perdidos na Noite foi, como tá no ar? E aí é que nasceu aquele jeito extrovertido de se fazer televisão a partir dessa presença dele. Uma TV jovem estava no ar. Beto Rivera comandava junto com o boneco Capivara o Clip Trip. Só traz homem, Beto. E não é para reclamar?
Paula Dipp era apresentadora do Paulista 900. Eu resolvi reler o livro do Amir esse fim de semana. O TV Mix inovava na linguagem e lançava Astrid Fontenelle e Serginho Groisman. Porque o TV Mix hoje tem coisas legais. No Olhar Eletrônico estreavam Marcelo Taz e o cineasta Fernando Meirelles. Tá gravando, Valdeci? As transmissões esportivas estavam em alta e davam grande audiência ao canal. O Mesa Redonda Futebol Debate estreou aos domingos com Roberto Avalone. Na sua opinião, seria possível acabar com as torcidas uniformizadas? A ousadia continuava a ser a marca do jornalismo. A TV ficou o dia todo no ar com o cortejo e o velório de Tancredo Neves. A TV cobriu a implosão do edifício da CESP em plena Avenida Paulista. Foram dias preparando a cobertura. A TV Gazeta continuou exibindo programas de economia. O primeiro apresentador nesse formato, ainda nos anos 70, foi Joelmir Betti. Ele era chamado de chacrinha da economia pelo seu jeito descontraído de passar as informações. Nos anos 80, outros 2 programas entraram no ar. Alexandre Machado apresentou o Vamos Sair da Crise? Um programa que fala sobre o Brasil, fala sobre as suas relações com países amigos, como Portugal, por exemplo. Na mesma época, o jornalista Luiz Nassif comandava primeiro na parceria da Abril Vídeo, depois, contratado pela casa, o programa Dinheiro Vivo. Um programa bem precário, mas tinha liberdade de expressão, né? Então, a postura da Gazeta, ela ficou à altura do seu fundador, né? E amanhã vamos mostrar a TV Gazeta nos anos 90, uma fase de expansão em parcerias que levaram o nome da Gazeta para todo o Brasil. A seguir, Estado Islâmico ameaça decapitar 2 reféns japoneses. Na Argentina, resultado de teste aponta que não havia vestígios de pólvora nas mãos do promotor que acusava a presidente Cristina Kirchner. Estado Islâmico ameaça decapitar 2 reféns japoneses e exige 200 milhões de dólares para poupar as vidas dos prisioneiros. O vídeo segue o mesmo padrão dos anteriores. O militante com sotaque britânico diz que o povo japonês tinha 72 horas para pressionar seu governo a interromper seu tolo apoio à coalizão liderada pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico. Ele exigiu 200 milhões, sem especificar a moeda. Uma legenda em árabe identificava a divisa como dólares. A filmagem não possuía data, mas em visita ao Cairo no sábado passado, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe prometeu cerca de 200 milhões de dólares em assistência não militar aos países que combatem o Estado Islâmico. Hoje, em visita a Jerusalém, Abe disse que a ameaça era inaceitável e prometeu salvar os reféns. Na Argentina, resultado de teste contraria a hipótese de suicídio do promotor que apresentaria provas contra a presidente Cristina Kirchner. Não havia vestígios de pólvora nas mãos de Alberto Nisman. Os peritos informaram que não foram detectados vestígios de pólvora nem de gases saídos da arma da mão direita do promotor Alberto Nisman. Ele morreu com um único tiro disparado na têmpora. O exame do corpo havia indicado suicídio. A presidente Cristina Kirchner e altos funcionários do governo pediram que a polícia averiguasse a possibilidade de o promotor ter se matado sob pressão de extorsão ou chantagem. Alberto Nisman tinha 51 anos e investigava o atentado a um centro judaico de Buenos Aires, ocorrido em 1994, que resultou em 85 mortes e centenas de feridos. Na semana passada, o promotor acusou a presidente Cristina Kirchner de acobertar a participação de 7 ex-altos funcionários iranianos no ataque e ontem iria apresentar provas a uma comissão parlamentar. A presidente reiterou as declarações de ontem em sua página no Facebook. Cristina tentou desqualificar as investigações de Nisman. Jovem muçulmano nascido no Mali recebe a cidadania francesa. Ele salvou vários judeus da morte no supermercado atacado pelo terrorista Amédi Coulibaly durante os atentados na França.
Em cerimônia realizada em Paris, o primeiro-ministro Manuel Valls e o ministro do Interior, Bernard Cazeneuve, entregaram a Lassana Bathily, de 24 anos, o documento de cidadania e uma medalha por salvar vidas durante o ataque ao supermercado de comida judaica. O jovem foi apontado como um modelo de decência e valores republicanos. Bathily escondeu vários clientes que estavam no local em uma câmara frigorífica durante o atentado terrorista que aconteceu no dia 9 deste mês. Papa Francisco pede responsabilidade no planejamento familiar e diz que católicos não devem se reproduzir como coelhos. A declaração aconteceu no retorno da viagem à Ásia, onde Francisco visitou crianças que foram resgatadas nas ruas. O Papa disse que os católicos devem ser responsáveis e não precisam se reproduzir como coelhos. O Papa manteve a posição contrária ao controle de natalidade artificial e disse que sabe de muitas formas permitidas pela Igreja Católica que podem garantir que as famílias tenham apenas os filhos que querem ter. Daqui a pouco, logo mais à meia-noite, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, faz o tradicional discurso do Estado da União. No discurso, Obama deverá fazer um balanço da situação do país e apresentar as prioridades políticas do seu 7º ano de mandato. De acordo com a imprensa dos Estados Unidos, Obama deverá abordar questões como a reforma migratória, os cuidados de saúde, a política ambiental, a segurança nacional e a cibersegurança. Já no plano internacional, questões como o processo de normalização das relações diplomáticas com Cuba e os esforços para combater o grupo extremista Estado Islâmico no Iraque e na Síria deverão fazer parte do discurso. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais às 11h30 da noite, o renomado fotógrafo Mascaro divide suas experiências na série Inspiradores. Assista agora, Todo Seu.